Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos la primera conferencia de 2024 con Vítor Felipe, un portugués, que ya he conocido como un experto de ánforas. Ha hecho hace poco tiempo su tesis doctoral en la Universidad de Lisboa sobre Olisipo, la Lisboa romana, en los primeros siglos de la ocupación romana. Bueno, tenemos una palestra importante con la suma de estas conclusiones sobre el comercio en el Atlántico, una visión muy importante para comprender la economía romana. Bueno, Vítor Felipe, además de su tesis, tiene un conjunto grande de artículos, es un experto conocido y por eso nos da garantías de una conferencia interesante, como tenemos siempre. Bueno, hablamos que quizás tendremos algo como 30 minutos de palestra y después, como siempre, un poco de discusión entre todos, ¿no? Bueno, Vítor Felipe es actualmente también arqueólogo municipal en Torres Novas, un municipio un poco al norte de Lisboa. Es investigador del Centro de Arqueología de la Universidad de Lisboa. Y bueno, pido a todos que desconecten el micrófono y paso la palabra a Vítor Felipe, diciendo también muchas gracias por estar aquí con nosotros. Olá a todos, boa tarde. Eu vou falar em português, naturalmente. Espero que toda a gente consiga perceber. Se por acaso não conseguirem perceber alguma coisa, é só uma questão de depois perguntarem na fase das perguntas. Começar por agradecer ao colega e amigo José Carlos Quaresma o convite e à SECA, e cumprimentar todas as pessoas que estão a assistir, e felicitar a SECA por este tipo de iniciativas, estas conferências que estão sempre, enfim, muito interessantes. E sempre uma oportunidade para divulgar o nosso trabalho junto dos nossos colegas. Nesta apresentação, procurar-se-á sublinhar o papel importante que o Rio Tejo teve no abastecimento à cidade, como porta de entrada de pessoas e mercadorias provenientes dos mais diversos quadrantes geográficos do Mediterrâneo. A partir das ânforas importadas presentes em Olisipo, tenta-se sobretudo desenhar um quadro do que seria a dinâmica comercial e os padrões de consumo de alimentos transportados em ânforas durante a época republicana e durante o Principado, procurando estabelecer comparações com outros centros urbanos do Ocidente Peninsular e tentando definir a importância da cidade no contexto regional. Enquanto contentores destinados ao transporte de produtos alimentares por via marítima, as ânforas são reconhecidamente um dos mais valiosos testemunhos arqueológicos para o conhecimento das dinâmicas comerciais da antiguidade e das relações interprovinciais, constituindo-se como importantes indicadores da dieta alimentar e dos ritmos de importação e de consumo nas diferentes regiões do Império. Perdão. O seu estudo assume, por esse motivo, um destacado relevo no quadro de investigação sobre a economia antiga. Eu peço desculpa, mas eu esqueci de compartilhar na tela. Conseguem ver? O primitivo núcleo urbano de Lisboa desenvolveu-se na colina, onde hoje se implanta o Castelo de São Jorge, junto à fachada atlântica e à entrada de um extenso e navegável rio, o Rio Tejo, que permitiu o acesso a uma vasta região do interior. Ladeada a oeste por um esteiro de rio e a sul pelo próprio Tejo, o sopé da colina do Castelo reunia excelentes condições portuárias, que aliás viriam a estar na origem do seu crescimento e desenvolvimento, mas também excelentes condições para a exploração dos recursos naturais, nomeadamente o peixe, o sal e o ouro das areias do Tejo. As particularidades topográficas do local onde se implanta a atual cidade de Lisboa permitiam um amplo controle visual da região envolvente, principalmente da entrada do rio e do seu acesso ao interior, bem como da margem sul, onde se situavam algumas, por exemplo, minas de ouro também. Tudo isto aliado a excelentes condições naturais de defesa.
Antes da chegada dos romanos, Olisipo era já um importante centro urbano. A presença mais antiga data do terceiro quartel do século II a.C., no âmbito da conquista militar e afirmação do poder de Roma no ocidente da Península Ibérica. Segundo Estrabão, Olisipo terá sido fortificada por Décimo Júnior Bruto em 138 a.C., durante a campanha militar encetada contra os lusitanos. Os mais antigos vestígios da presença romana, visíveis um pouco por toda a cidade, mas principalmente no topo da colina do castelo, são consistentes com esta data, o que nem sempre se verifica nos locais que investigamos. Embora o registro arqueológico em Lisboa seja escasso para os meados do século I a.C., é provável que Olisipo tenha também desempenhado um papel com maior ou menor importância nas operações militares levadas a cabo por Júlio César contra os lusitanos em 60 a 61 a.C., embora este tenha estabelecido o seu quartel-general um pouco montante do Tejo e a cerca de 80 km de Lisboa. Entre 31 e 27 a.C., a cidade recebeu o estatuto de Municipium Civium Romanorum e com ele a designação de Felicitas Iulia Olisipo, o que constitui um evidente indício da importância que a cidade tinha à época. Entre o Principado de Augusto e os meados do século I, assiste-se a uma enérgica reestruturação urbanística na cidade de Olisipo, tendo então sido construídos alguns dos edifícios públicos mais emblemáticos do período romano, que hoje se conhecem nesta cidade, nomeadamente o Teatro Romano, as Termas dos Cássios e uma muralha. Esta reestruturação inscreve-se num conjunto mais amplo de reformas empreendido por Augusto na Espanha e no restante Império, constituindo-se como um testemunho do impulso urbanizador daquele que é normalmente designado como o primeiro imperador romano. A implementação de várias oficinas de preparados de peixe na área suburbana da cidade data também do século I a.C., tendo muito provavelmente atingido a sua fase de apogeu pelos finais desse século, e sobretudo durante o século II. A construção do circo romano, que terá ocorrido no século II, apesar de não existir grande consenso quanto à data da sua construção, revela alguma solidez económica durante essa fase cronológica. No final desta centúria e nas primeiras décadas do século III, parece verificar-se um panorama generalizado de perturbação nos fluxos de exportação de preparados piscícolas, documentado em algumas unidades de produção piscícola de Olisipo e nos centros oleiros do Val do Tejo, com prováveis repercussões na economia da cidade. No âmbito deste estudo, foram analisados os conjuntos anfóricos de cerca de 40 sítios, localizados no Palmério e subúrbia da antiga cidade. Estes sítios foram escavados ao longo dos últimos 50 anos, portanto, há algumas escavações que têm já muitos anos, e foram escavados por distintas equipas de arqueologia, desde técnicos da tutela, técnicos do município, de empresas de arqueologia, a profissionais liberais. Portanto, temos desde escavações das quais só temos os materiais, não temos registro, temos outras que temos os materiais, temos o registro, mas são registros antigos e com metodologias de métodos de escavação menos indicados, e temos até intervenções mais recentes e com registro mais fiável, digamos assim. O registro existente de cada uma destas intervenções é bastante diversificado, compreendendo algumas arqueologicamente bem documentadas e outras das quais praticamente não existe qualquer documentação. Igualmente diversificado é o tipo de sítio quanto à funcionalidade e localização na cidade. E aqui se incluem, entre outras, contextos de habitação, necrópolis, vias, edifícios públicos e unidades piscícolas. Para a República e Principado foram inventariados e classificados cerca de 9.906 fragmentos de ânfora, num número mínimo de cerca de 4.270 indivíduos, o que se pode considerar uma amostra de alta fiabilidade estatística. Destes, pertencem à fase republicana 652 indivíduos e à época alta imperial cerca de 3.216, que em termos de percentagem
atribui cerca de 15% à República, 75% ao Principado, sendo que cerca de 9% destes materiais são indeterminados, de fase indeterminada. Como já referido, os primeiros contactos com os romanos ocorreram no terceiro quartel do século II a.C. No contexto da campanha militar de Júnio Bruto, estando testemunhados na cidade, entre outros materiais, pelos repertórios anfóricos que por esta altura acompanhavam os contingentes militares. Aqui sobressaem sobretudo as ânforas binárias, itálicas, as ânforas de tipo greco-itálico e Grassalum, e os contentores produzidos na região meridional da Espanha, sobretudo da manhã C2B, importados em grandes quantidades durante o século II a.C. Durante o mesmo período, ainda que em quantidades bem mais modestas, era também importado o azeite da costa adriática de Itália e do norte da África, em contentores de morfologia ovoide, bem como vinho da ilha de Ibiza, nas PE 17, e do Mediterrâneo Oriental, nomeadamente da ilha de Rhodes e da ilha de Kos, e possivelmente produtos piscícolas da região de Cartago, envasados em ânforas de tipo manhã C2A. Os dados deste estudo não alteram substancialmente o panorama das importações anfóricas durante a República, já conhecida em Olisito há cerca de 15 anos. O seu principal contributo é, por um lado, a confirmação dos padrões de importação documentados nos estudos anteriores, sobretudo no estudo de João Pimenta, de 2005, bem como a sua consolidação em termos de representatividade estatística, uma vez que duplica os dados existentes. Por outro, a ampliação do repertório de importações anfóricas republicanas, com a documentação de novos tipos e novas regiões de fabrico até aqui desconhecidas em Olisito. Este repertório encontra um paralelo notável em Valência, na costa oriental espanhola, cidade que foi fundada em 138 a.C., precisamente no mesmo ano que o 10º Júnio Bruto chega a Olisito. O claro domínio das importações itálicas dever-se-á inscrever no âmbito de uma rede de abastecimento público ao exército que garantia o aprovisionamento alimentar aos contingentes destacados nesta região. Durante o último quartel do século II a.C., parece verificar-se uma diminuição da importação de vinho itálico, o que poderá estar relacionado com uma diminuição dos contingentes militares na região. No início do século I a.C., o panorama das importações anfóricas começa de uma forma geral a subir, ainda que de uma forma relativamente discreta, acentuando-se essa tendência no segundo quartel do mesmo século. Ainda que de forma minoritária, começa por esta altura a chegar ao Olisito o vinho produzido na costa norte da Espanha superior, designadamente as imitações dos tipos greco-itálico e Grassalum, bem como o azeite e o vinho produzidos no Vale do Guadalquivir, no interior, nomeadamente as ânforas de classe 67, as ovoide 6 e as ovoide 4. A partir de meados do século I a.C., assiste-se àquilo que Carlos Fabião designou de progressiva ascensão económica da Península Ibérica, demonstrada no significativo aumento das importações da Bética, nomeadamente de azeite e vinho do Guadalquivir, em diversos tipos de ânforas ovoides e de produtos piscícolas da região costeira, também maioritariamente envasados em contentores de morfologia ovoide. Pela mesma altura, a importação do vinho itálico em ânforas de tipo Grassalum diminui significativamente, nunca sendo substituído em quantidades similares pelas Dressel 2.4. Se compararmos os dados de Olisito com os de outros centros do Vale do Tejo, como Santarém e Chões de Alpompé, podem ver o gráfico no slide, pode-se observar que os padrões são genericamente iguais, apenas com ligeiras diferenças, sublinhando o mesmo contexto histórico e geográfico das ocupações nestes locais durante este período. Um padrão significativamente diferente pode ser observado em alguns sítios do Algarve, como Monte Molião, Faro e Castro Marinho. Aqui a principal diferença, relativamente ao Vale do Tejo, relaciona-se com a menor importância das importações itálicas e maior relevo das importações do sul peninsular,
substituto das manhã C2. Tal poderá encontrar explicação nos movimentos militares que então decorriam no Vale do Tejo, bem como na relação direta entre a importação de vinho itálico e a presença desses militares. Neste mapa podem ver as regiões de onde provêm as ânforas que documentámos em Lisboa, as costas adriática e tirrénica de Itália, o norte da África, a superior, o interior e o norte, um pouco do norte da África também, e as ilhas de Foz e de Rhodes. Relativamente ao Principado, em termos gerais, a partir das últimas décadas do século I a.C., observa-se um claro predomínio dos produtos regionais, que significam mais de 50% do consumo. No quadro das importações extraprovinciais, destaca-se a relevância dos produtos béticos, prevalecendo o que Carlos Fabião designou de princípio da proximidade geográfica nos critérios da importação. Sobretudo a partir do início do Principado de Augusto, assiste-se a um notável incremento na importação de vinho e azeite do Vale do Guadalquivir e à continuidade de uma significativa importação de preparados à base de peixe da zona costeira da Bética. Estes produtos eram importados em grandes quantidades e transportados em diversos tipos alcoólicos, sobretudo nas Alvarada 83, nas Altern 70 e nas Dressel 7 a 11. Para além da proximidade geográfica, esta importante presença de produtos béticos dever-se-á igualmente relacionar com a existência de uma rede de abastecimento regular de caráter institucional que, com origem na província da Bética e transportando os produtos alimentares ali fabricados, escorreria toda a fachada ocidental da Península Ibérica, alcançando os estabelecimentos militares do noroeste peninsular, mas também os sítios mais setentrionais do Limés Germânico e, posteriormente, a Britânia. Certamente, será a esta rota atlântica que se deve o significativo fluxo de vinho e azeite bético documentado em todo o Vale do Tejo a partir do Principado de Augusto. A partir das primeiras décadas do século I d.C., o panorama começa a alterar-se, registando-se uma queda acentuada na importação dos preparados piscícolas da Bética, que, embora se mantenha relativamente estável durante a segunda metade do século I d.C., decairá no primeiro quartel do século II para valores muito baixos, que se mantêm pelo menos até ao início do século III. Naturalmente, esta queda está diretamente relacionada com a emergência das produções piscícolas lusitanas, ainda durante o Principado de Augusto, e que adquirem a partir de então uma expressão quantitativa bastante considerável. A partir da segunda metade da primeira centúria d.C. e durante todo o século II, os produtos à base de peixe lusitanos transportados em ânforas do tipo Dressel 14 são totalmente dominantes, embora os de origem bética continuem a chegar ao exílio. A importação de azeite atinge o seu auge pelos meados do século I d.C., diminuindo de forma acentuada no último quartel desta centúria e subindo novamente no segundo quartel do século II, mantendo-se estável ao longo de toda a dinastia antonina. A partir daí, parece verificar-se um decréscimo acentuado da sua importação. Este produto é quase exclusivamente importado do Vale do Guadalquivir, observando-se a presença pouco significativa do azeite proveniente do Norte da África. Do mesmo modo, a partir de meados do século I d.C., verifica-se uma importante diminuição na importação do vinho bético, que se acentua particularmente a partir do reinado de Trajano, com a queda, digamos assim, das Altern 70 e das Dressel 28, estando muito provavelmente relacionado com a produção regional transportada em ânforas do tipo Lusitana 3, sobretudo do tipo Lusitana 3. A partir daí, o vinho consumido é essencialmente regional, embora se registre uma significativa importação deste apreciado produto dos mais diversos quadrantes geográficos do Mediterrâneo, particularmente da Bética. Para além desta região, destacam-se os vinhos da Gália, sobretudo transportados nas Gauloise 4,
e os do Mediterrâneo Oriental, que provêm principalmente da Ilha de Rhodes e que suplantam os vinhos itálicos que cá chegavam em ânforas do tipo Dressel 2.4. Comparando os padrões de consumo com os de outras cidades da Lusitânia, Alcácer do Sal parece corresponder ao centro urbano com um perfil mais aproximado. Tomando em consideração a sua localização geográfica, poder-se-á intuir para esta cidade um papel semelhante ao do Olisipo na redistribuição de produtos alimentares transportados em ânforas para o interior do território através do Val do Sado, eventualmente também, ou provavelmente, até Mérida, a capital provincial. Outros locais implantados no Val do Sado, como Setúbal e Troia, diferentes padrões de importação, divergindo dos de Lisboa e de Alcácer do Sal, sobretudo nas importações béticas, com um menor peso das produções do Guadalquivir. De igual forma, comparando com as cidades do sul da Lusitânia, como Lagos, Faro e Balsa, a principal diferença relaciona-se com o maior peso das importações da costa da Bética relativamente ao do Guadalquivir nestas cidades, em contraposição ao que acontece em Lisboa e Alcácer do Sal. Olhando para a capital provincial, que apresenta um distinto perfil de consumo, a principal diferença em relação ao Olisipo e Alcácer do Sal assenta, sobretudo, no maior relevo do comércio a longa distância. Sobretudo com origem no Mediterrâneo Oriental, na Península Itálica e na Gália, denunciando um maior poder aquisitivo por parte dos seus cidadãos. Embora também em Mérida as importações extraprovinciais sejam dominadas pelos produtos béticos, estes não ultrapassam os 50% do total, enquanto em todos os outros locais referidos até aqui, os produtos daquela província oscilam entre os 67% e os 94%. A maior capacidade económica das elites de Mérida deverá explicar esta significativa diferença. Isto pode igualmente ser entrevisto na diversidade de tipologias e de regiões de origem das ânforas importadas, que só encontramos paralelo na cidade de Olisipo. O perfil de consumo de terra sigilata em Lisboa mostra algumas semelhanças com o das ânforas, especialmente na coincidência do auge das importações entre Cláudio e Nero e na depressão que se seguiu durante a dinastia Flávia. Durante todo o século II depois de Cristo, as curvas de importação de terra sigilata e das ânforas são similares, com exceção da importação de azeite, que apresenta uma fase positiva durante o período antonino. O amplo e diversificado conjunto de ânforas analisado, oriundas das mais diversas regiões do Mediterrâneo, demonstra um evidente cosmopolitismo de Felicitas e Olisipo, que desempenhava então um papel ativo e central nos complexos intercâmbios comerciais no Ocidente peninsular, sublinhando a sua dimensão de importante entreposto comercial da fachada atlântica. Este panorama para a cidade era já entrevisto e há muito, nomeadamente por Vasco de Mantas e Carlos Fabião, mas começa a ganhar cada vez mais corpo com a publicação de um maior volume de dados que tem acontecido nos últimos anos e começa, sobretudo, finalmente a poder-se definir de um modo mais meticuloso de que forma e com que ritmos se modelou a história económica, mas também social, da cidade de Olisipo. A sua localização e condição de cidade marítima, virada ao oceano e na área de charneira entre o mundo Mediterrâneo e o Atlântico, em plena rota atlântica, seriam determinantes na sua ascensão a capital marítima da província, como já foi apelidado, por Vasco de Mantas, onde afluíam mercadorias dos mais diversos quadrantes geográficos do Império e a partir de onde se redistribuíam para o interior do território, incluindo para Augusta Imérita, a capital provincial, mas também de onde eram os quadros preparados de peixe, importante motor económico da região, e vinho, produzidos no Val do Tejo e exportados um pouco para todo o Império. A fiabilidade estatística da amostra que nós estudamos para de Olisipo, aliada à diversidade dos sítios no que diz respeito à sua localização na cidade, permitiu-nos ensaiar uma análise àquilo que, enfim, denominamos como a tipografia de consumo na cidade.
Isto permitiu-nos identificar distintos padrões de consumo em distintas áreas e definir a evolução diacrónica desses padrões. No que se refere à República, foram identificados dois padrões distintos. Por um lado, no topo do Morro do Castelo, vamos ver aqui, e por outro lado, na encosta sul da colina. No que se refere à primeira área, no topo do Morro do Castelo, o conjunto dos materiais dos vários sítios que foram analisados tem uma boa fiabilidade estatística, e os principais sítios, as principais amostras que nós analisámos, provêm de sítios como o Largo de Santa Cruz, a Praça Nova e o Pátio José Pereira. Nestes conjuntos, destaca-se o consumo do vinho itálico, que representa 64%, seguido dos produtos piscícolas do sul, provenientes do sul do interior, com uma representação de 30%. O azeite é escassamente representado, significando apenas 5% desses contentores. Já na vertente sul da colina, onde a fiabilidade estatística é ligeiramente inferior, mas ainda assim razoável, os materiais provêm sobretudo das escavações dos claustros da Sé, do Teatro Romano e do Palácio dos Condes de Penafiel. Outras amostras também, mas com menor peso estatístico. Aqui observa-se um maior equilíbrio entre o vinho, representa 45% apenas, e dos preparados de peixe, representa 40%. O azeite, ainda que se mantenha em quantidades relativamente baixas, triplica a sua expressão estatística relativamente ao topo da colina do Castelo. Os dados das áreas noroeste da cidade, aqui representados pela Praça da Figueira, e sul, representados pela Rua dos Bacalheiros, não têm a fiabilidade estatística, pelo que não foram tidos em consideração como áreas com diferentes padrões. Os distintos padrões de consumo durante a República evidenciam a presença militar na antiga Alcácer Islâmica, onde se observa a maior relevância do vinho. O maior equilíbrio entre vinho e preparados piscícolas na vertente sul, nesta zona aqui, a chegar ao Tejo, reflete em maior medida aquilo que deveria muito provavelmente corresponder ao consumo dos habitantes da cidade. No que se refere ao Principado, no topo do castelo observa-se a quase total ausência de dados. De facto, embora tenha uma ocupação muito intensa mesmo durante a República, esta zona da cidade está praticamente desabitada na fase posterior à República. Muito provavelmente teria uma função religiosa. O que é certo é que materiais que não sejam republicanos, romanos, no topo do castelo, são muito escassos. Existem, são escassos. Neste caso, temos dois padrões distintos. Por um lado, a vertente sul da colina, ainda. Por outro, o subúrbio ocidental da cidade, que foi uma área para onde a cidade cresceu durante o Principado. Na vertente sul da colina, a fiabilidade estatística dos conjuntos é bastante boa. Os materiais provêm, sobretudo, das Termas dos Cássios, do Palácio dos Condes de Penafiel, dos claustros da Sé do Teatro Romano. E tal como na República, observa-se um relativo equilíbrio entre o consumo de vinho, com 39%, e o de preparados de peixe, com 35%. O azeite passou a representar 23%, portanto, uma grande diferença relativamente àquilo que observámos durante a República. Já no subúrbio ocidental, onde a fiabilidade estatística é igualmente bastante boa, com conjuntos bastante significativos, como da Praça da Figueira, do Banco de Portugal e do Zara, aquilo que se observa é a total hegemonia das ânforas piscícolas, que representam 52%, sobretudo de fabrico lusitano. O vinho tem uma expressão estatística muito inferior, tem apenas 27%, e o consumo de azeite ligeiramente inferior àquilo que observamos na colina do Castelo.
No que se refere ao ocidental, apesar da boa fiabilidade estatística, os dados dificilmente são representativos do consumo dos óleos-ipenenses. A hegemonia das ânforas piscícolas resulta em grande medida da quebra e descarte de material utilizado no envasamento dos produtos halieuticos que eram produzidos nesta zona. É precisamente esta a zona, sobretudo entre este ponto 5 e o 11, onde se localizavam as unidades de produção de preparados de peixe. E, portanto, esta esmagadora maioria das ânforas piscícolas lusitanas tem muito a ver com isso, com a localização desses sítios. Situação análoga é observada em locais com associação a ambientes de produção piscícola, como acontece em Setúbal, em Alcácer do Sal, em Troia e na Ilha de Setúbal. Deste modo, os valores registados na área da vertente sul da colina deverão corresponder à leitura mais aproximada do real consumo dos óleos-ipenenses, na nossa opinião, uma vez que seria também aí, e já historicamente, desde a Idade do Ferro, que uma importante, ou talvez a mais importante, parte da cidade existia, se localizava. E estes valores são genericamente mais aproximados aos de outros centros urbanos, onde não se registra indústria conserveira, como Santarém, Venha Velha, Miróbriga ou mesmo Augusta e Mérida. E não sei se fui demasiado rápido, senão, mas já terminei. Obrigado, Vítor.